contrariam os interesses imperiais, os interesses econômicos dos Estados Unidos, os Estados Unidos assassinam eles. Bem, os Estados Unidos têm de 800 a 1.000 bases militares esparramadas pelo mundo. Né? Tem 200 países e tem 1.000 bases militares esparramadas pelo mundo. Ou seja, em média, o exército americano está infiltrado em quase todos os países com 5 bases militares, em média. E essas bases militares estão lá para chantagear os países. É como dizer assim, escuta, ó, políticos, ou vocês fazem aquilo que nós queremos, ou tá aí os nossos militares, armamento de última geração, e nós vamos bombardear vocês, pô. E de vez em quando bombardeia. E a semana passada, Estados Unidos bombardeou a Síria. Mas isso não foi só a semana passada. Desde 2011, os Estados Unidos, França, Inglaterra, Arábia Saudita, Catar, eles estão pagando mercenários para tentar derrubar o governo da Síria, de forma ilegal. Os Estados Unidos tentaram uma autorização da ONU para intervir na Síria. A ONU vetou, não deu essa permissão. Mas aonde que os Estados Unidos cumprem a lei? Cumprem resoluções da ONU? Ah, para eles não tem isso não, pô. Daí eles criaram uma eufemismo, né? Amigos da Síria. Amigos da onça, né? Tá? E daí contrataram mercenários estrangeiros, deram salários, soldos para esses mercenários, e deram armamento e continuam dando armamento, né? Al-Qaeda, Al-Asnura, ISIS, Estado Islâmico, são todos mercenários pagos pelos Estados Unidos, também por outros países, mas principalmente Estados Unidos, para desestabilizar a Síria. E o grande pecado da Síria é não se dobrar aos caprichos imperialistas. Como não deu certo, né? A Síria está derrotando, está esmagando esses mercenários todos, né? Está quase que uma vitória completa. Os mercenários pagos pelos Estados Unidos estão sendo dizimados da Síria. Então agora os Estados Unidos não podem mais, com mão de gato, ficar colocando os mercenários para tentar derrubar o governo da Síria. Já não é suficiente, os mercenários estão sendo dizimados. E daí os Estados Unidos não podem mais se esconder. E agora ele tem que sair à luz. Ele mesmo está bombardeando a Síria, né? E daí usou um pretexto, né? Um pretexto, não sei o quê. Na Síria foram mortos 58 pessoas por gases químicos.
Bem, isso é verdade. Mas sabe quem é que estava com esses gases químicos? Aqueles grupos mercenários dos Estados Unidos. É a turma dele que estava com, né, armas químicas. Certo? Quer dizer, eles fazem esse atentado criminoso com armas químicas e depois acusam os outros. E nem espera ter prova de que o outro é que seria o culpado, já fica bombardeando o outro. Esses são os fatos. Né? Ataque químico na Síria deixa 58 mortos. Isso é verdade. Né? Daí, embaixadora dos Estados Unidos corre dizer: olha, o culpado é o governo sírio. Né? E daí a imprensa global, televisão, rádio, jornal, já corre dizer para o mundo: é mesmo, esse sanguinário, esse ditador sírio. Vocês viram que a Jornal do Estado de São Paulo, TV Globo, sempre se refere ao presidente sírio como se ele fosse ditador? Ele fala assim, as notícias: olha, aconteceu o seguinte lá na Síria, e o ditador Bashar Assad, não podia falar só presidente, por que o ditador? O presidente sírio foi eleito, mas não. Daí o Estado de São Paulo também fala: o ditador sírio. Daí não sei o que, o ditador, né? Toda a imprensa manipulada fala que é ditador, e daí parece que ditador é mesmo, né? Especialistas de política internacional diz o seguinte: não tem prova nenhuma de que quem cometeu aquela matança tenha sido o presidente da Síria. A Rússia acusa os Estados Unidos de violar a soberania síria. E Trump, presidente dos Estados Unidos, ameaça ampliar ataques. Especialista em direito internacional da Universidade de Michigan, Steve Ratner, disse que há apenas duas possibilidades legais de um país atacar outro país. Estados Unidos é um país atacando Síria, outro país. Só tem duas formas legais de isso poder acontecer, segundo as leis internacionais. Ou ele ataca outro país em ato de defesa, reagindo a uma agressão. A Síria não jogou bomba nos Estados Unidos. Então os Estados Unidos não têm permissão para jogar bomba na Síria.
Aliás, a Síria, se ela quiser, ela pode jogar bomba nos Estados Unidos, né? Ela está autorizada, é ela que está sendo agredida. Bem, não faz isso porque a Síria, né? Se os Estados Unidos sozinho tem mais armas do que os 15 outros maiores países armados do mundo, juntos, qual é a chance que tem de atacar os Estados Unidos? E a Síria não está entre esses 15, viu? Bem, uma forma de ser legal os Estados Unidos bombardear a Síria é se a Síria tivesse bombardeado os Estados Unidos antes. E daí, legalmente, tá, os Estados Unidos poderiam dar o troco, né? Esta é uma forma legal. A outra forma legal seria o seguinte: uma ação aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU. A ONU é composta por 196 países, né? Tem o Conselho de Segurança, que é formado por 15 países, e esse Conselho de Segurança tem que dar autorização para outro país, para os Estados Unidos, no caso, se fosse, né, no caso, poder bombardear a Síria. Mas não houve essa autorização. Então os Estados Unidos estão praticando uma agressão contra um país soberano e eles não podem fazer isso, né? Eu fico destrincheirando um pouco isso para a gente entender, né? Acabada a Segunda Guerra Mundial, devastou a Europa, Japão, né? Rússia. As nações se reuniram em São Francisco, Estados Unidos, e disseram: gente, chega de guerra, né? Pelo amor de Deus. Vamos fazer um acordo, nós, nações do mundo, para evitar a guerra, evitar a violência. E daí eles votaram, né, uma espécie de lei internacional. Carta das Nações, né? Carta das Nações. A reunião foi nos Estados Unidos, São Francisco, e os Estados Unidos assinou essa carta. E daí diz o seguinte: propósitos e princípios. Artigo 1º. Manter a paz e a segurança internacionais. E para este fim, tomar de forma coletiva medidas efetivas para evitar ameaças à paz. Reprimir atos de agressão por meios pacíficos e de conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, a um ajuste ou solução das possíveis controvérsias, né? Artigo 2. Desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio de igualdade. Todos os países são iguais, não tem um melhor que o outro, e de direitos, e respeito à autodeterminação dos povos.
respeito à autodeterminação dos povos. Autodeterminação. Automóvel. É um auto que se locomove por ele mesmo, ele tem motor próprio, por isso que ele é automóvel. Né? Autocontrole. Olha, eu tenho um autocontrole, eu mesmo consigo me controlar. Autodeterminação dos povos. Quer dizer o seguinte, cada povo, ele diz por ele mesmo, o povo, que tipo de governo que cada povo quer ter. Não cabe a outro país meter o bedelho e dizer que o país deve ter esse tipo de governo ou aquele. Não. A lei da Carta das Nações Unidas, da qual o Brasil assinou, daquela os Estados Unidos assinou, aquela que a Síria assinou, diz que cada povo determina que tipo de governo esse país vai ter e qual governante vai ter.